Entendi. Assim, Gravação. Acho que agora está gravando. for now, meeting transcripts are only available to selecting users. Você está falando. Tá gravando já, então, né? Já está. Ok, então, Suzuki. Então, vamos falar sobre a pressão acadêmica sobre os jovens. Então, a gente está falando a perspectiva do jovem, né? Não a perspectiva dos pais, né? Sim, perfeito, é isso mesmo. Desempenho escolar, a gente está falando aí de jovens do ensino médio, universitário, Acho que para essa faixa de isso. estudantes, de jovens, né? Acho que segundo o Fundamental 2, né? Passando pelo ensino médio, chegando até a universidade. Acho que a pressão acadêmica é algo inerente, não vai acabar, entendeu? Não tem como acabar. E a gente tem que conviver, né? E principalmente os jovens, às vezes, têm alguma angústia em lidar com isso, né? Não sei se eu percebo isso com os alunos, né, na universidade, que às vezes se sente muito estressado, muito ansioso, muito tentando atender as expectativas próprias e também dos pais e da sociedade. Existe uma pressão muito grande em torno disso, né? E alguns não conseguem lidar com essa pressão, né? E isso está, infelizmente, eu percebo que está piorando. Exatamente, Nelson. Eu também dou aula de reforço para essa garotada dessa faixa de idade, né? Do ensino médio, Uhum. às vezes do ensino fundamental, e a gente vê que a cobrança é muito forte, né? A cobrança muito forte. Sobretudo dos pais, porque quem busca no meu caso especificamente, quem busca o auxílio, o apoio são os pais, né? Não são os estudantes que contactam a mim, mas são os pais. É, E você vê que, assim, muitas vezes você vê uma pressão que talvez não seja saudável, né? exatamente. E às vezes entender por que tem essa pressão, né? Esse, Pode ser, esse é o assim, ponto-chave. o caminho, né? O caminho para uma convivência um pouco mais tranquila. Exatamente. Sobretudo para aqueles pais que têm, assim, um pouco mais de preocupação. Porque tem pais, assim, Uhum. e tem pais e mais pais, né? Tem pais que não estão nem, assim, não estão preocupados, só querem o resultado. Entendi. Não estão interessados no processo de educação, dos pais proverem uma educação complementar à da escola, Uhum. mas praticamente terceirizam. Mas no nosso caso aqui, a gente está conversando agora com jovens, né? A nossa Exatamente. mensagem é para eles. Mas para os jovens, né, acho que uma mensagem importante é o seguinte, né? Por que os pais, a família, pressiona o jovem? Ele faz isso por fazer ou não? Na minha visão, quem pressiona, quem se preocupa, quem está acompanhando o desempenho, significa que ela considera e ama o filho, entendeu? Obviamente, a forma de pressão é a forma que ela consegue exercer o poder, mas por detrás disso tem o amor dos pais e a preocupação dos pais com a formação do filho. Acho que o jovem tem que entender que se existe preocupação, se existe pressão, é porque os pais estão se preocupando e os pais amam os filhos, né? Porque ele podia falar assim, não me preocupa isso, aquilo e abandonar. Talvez, num primeiro instante, o filho ficasse feliz, mas no final das contas é o oposto, porque o cara não está nem aí. Então, se ele está sentindo essa pressão, talvez a palavra seja muito forte, significa que alguém se preocupa com ele, alguém quer o bem dele. Então ele, assim, a minha mensagem é que eles pensassem nessa perspectiva. Obviamente, o formato nem sempre é o adequado, né? Como você diz, ele pressiona porque não existe manual para pai, para mãe. Ele quer o bem, mas só que através e ele exerce isso de
diferentes. Então, acho que é isso que tem que ficar na mente. E a pressão não vai acabar. E cada um pode admitir uma forma ou outra de amar, mas ele fala assim: olha, ele tem que estudar e acabou. Então, Nelson, eu acho que isso é um ponto importante não só para os jovens que estão passando por essa situação hoje, mas essa questão da pressão, a pressão, assim, apenas começou, né? Apenas Na começou. vida acadêmica. Porque uma vez que esteja lá fora, trabalhando, no seu emprego, a pressão continua e muitas vezes é uma pressão Pior. talvez mais agressiva, mais às vezes mais nociva, porque é uma pressão em que, se você não desempenha, você não vai tirar uma nota talvez um pouco mais abaixo da média, mas sim você pode perder o emprego, né? Exatamente. Então, você saber lidar com pressão hoje, eu acho que é uma grande oportunidade para os jovens começarem a desenvolver algumas técnicas, Exatamente. algum mecanismo, algum jeito de lidar com essa pressão, né? E, Exatamente. obviamente, quando a gente está falando de lidar com pressão, é não partir para as coisas que são ilícitas, né? Como drogas, Exatamente. esse tipo de coisa. Não. É resolver isso de uma forma um pouquinho mais responsável, né? Exatamente. É analisar a situação, entender por que tem essa pressão, né? Primeiro, aquilo que você disse, quem cuida, né? Quem gosta, ele cuida dos seus filhos, Se né? Então, preocupa, se tenta preocupa. corrigir na visão dele os caminhos que o filho está seguindo, Isso. né? Exatamente. Agora, se essa pressão é demasiado, né? Então é o momento de você dar uma parada, ver, avaliar a situação e conversar com os pais, né? Eu acho, É, com certeza. Acho que não tem outro fala. caminho a não ser conversar. Concordo. É, o diálogo, Nelson, ele resolve qualquer problema. É assim, o problema, um problema, assim, quanto mais complexo for o problema, mais um diálogo é necessário, né? Um debate, uma conversa é necessário. Uma solução complexa, geralmente, diria, diria isso, assim, nunca é resolvido sem um diálogo. Pelo Exatamente. menos uma solução a longo prazo. Exato. Acho que talvez os filhos, junto com os pais, nessa rotina louca que a gente tem no dia a dia, não consiga ter espaço para isso, ou eu não sinta confortável, ou não tem espaço para pedir essa conversa um a um, né? Isso daí às vezes é fato, porque chega, não consegue almoçar junto, não consegue jantar junto, às vezes só vem no fim de semana, às vezes os pais são separados e não consegue, é um fim de semana assim, outro não. Então tem dificuldades, e às vezes não tem essa cultura dentro da família de ter conversas específicas aprofundadas. Só fala assim, e aí, tá tudo bem? Aí responde o que não é, tá tudo bem, isso, aquilo, acabou. Então, o pai sentiu que fez o lado dele, o filho falou que, tá tocando o barco, isso, aquilo, mas o pior é que o negócio vai se avolumando perigosamente do seu ponto de vista negativo. E aí ele não sente a vontade em falar que está tendo dificuldade, não abre o jogo para o pai acha que está tudo bem, aí depois tem uma surpresa negativa. E ele não tem esse espaço dessa abertura, né? Acho que uma técnica legal que o filho poderia fazer, né? Eu, do lado do pai, faço é de falar assim: olha, vamos marcar regularmente uma reunião com meu pai ou com o filho, tá? Então, fala assim: ó, a gente na empresa marca reunião com o cliente e não falta, e não atrasa. Então, vamos marcar uma reunião com seu pai, com a sua mãe, e fala assim: ó, eu queria conversar com você, mas em particular, de uma forma tranquila, tá bom? Sem Essa é uma boa. pressão. É, Parece uma besteira, mas é uma forma de você criar um canal e aí acho que tem que abrir o jogo, né? Acho que aí sim. Mas criar isso daí para nós aparentemente parece simples, mas às vezes para o jovem não é. não é porque, assim, primeiro que não está acostumado a, a encarar uma situação como essa, Exato. de solicitar assim, de combinar uma reunião, vamos falar assim, né, com os Exatamente, pais. exatamente, exatamente. Esse negócio de reunião, né, ok, tudo bem, a gente está usando uma palavra um pouco mais formal,
Mas a ideia é estabelecer uma rotina de conversa sobre o tema educação, né? É. E por que que eu acho que essa ideia é boa, Nelson? Porque você estabelece um planejamento, é, você coloca na sua agenda, tanto dos pais como do Isso. filho, que, por Exatamente. exemplo, toda sexta-feira de manhã ou toda sexta-feira à tarde, depois do almoço, a gente vai conversar sobre isso, ou todo sábado a gente vai conversar sobre isso. É bom Uhum. estabelecer um dia da semana e um horário, né? E Isso, assim, um horário, assim como se fosse todo na mundo empresa. é, Isso. passa a ter uma visão clara do que te espera ao longo da semana, você já se planeja para isso. Não é uma surpresa, aquela reunião de repente, uma conversa de repente, né? Uhum. Ninguém gosta de ser pego de calça curta. Mas, Exatamente. E quando o filho pedir essa reunião com o pai ou com a mãe, fala assim: olha, a gente vai falar, mas sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de é, pressão por resultados. A gente, cada um ir desarmado e abrir o coração, entendeu? Que é uhum, algo difícil, às vezes, para os próprios pais, porque eles se sentem vulneráveis, tá? uhum, Porque pode ser que às vezes tem problema do lado do filho, mas também pode ser que tem problema do lado dos pais, tá bom? Mas uhum, enfim, sim, fala assim, ó, todo mundo baixa a guarda, todo mundo guarda é, as ferramentas de briga e deixa lá, sim, tipo, eu quero o seu bem, você quer o meu bem e vice-versa. Vamos nos ajudar uhum, num bem comum, tanto o seu sim. quanto o meu, né? Para a gente alinhar as expectativas. Acho que isso é interessante, né? E outra coisa legal dessa sugestão, Nelson, no mundo empresarial, você está assim, todo dia, todo dia, se convivendo com problemas antigos e problemas novos. Desafios novos, desafios antigos, né? Hum, Fáceis, difíceis. Você estabelecer uma rotina em que você junta o pessoal da sua empresa, da sua área onde você trabalha, para discutir problemas, buscando soluções, torna o jovem, né? Torna a pessoa talvez um jovem um pouco melhor preparado para o futuro, exatamente. né? Então, ao começar a praticar essa rotina a partir de hoje, e quanto antes começar a praticar é melhor, porque você acaba criando esse hábito, e um hábito muito bom, e um hábito que com certeza vai ser um diferencial lá na frente, com relação aos outros colegas teus que estão concorrendo para aquela vaga de emprego. Exatamente. Então, veja por aí também. Pode ser meio incômodo, desagradável, talvez, se você pedir uma conversa, vamos estabelecer uma rotina de conversa, pai, mãe, mas veja por dois âmbitos. Isso pode resolver o teu problema hoje e pode ser um diferencial para você amanhã, né? Exatamente. Então, assim, é um hábito saudável isso aí. É uma técnica muito boa, né? Legal. Não, eu também acho porque às vezes a visão do pai, da mãe, às vezes está aqui, às vezes a visão do filho está aqui. Aí você se desarmando, o pai fala assim: olha, eu gostaria que você pelo menos se preocupasse com isso. Aí o filho fala assim: mas se me preocupar com isso, eu me preocupo, ou eu posso me preocupar, isso daí para mim é fácil, ele vai se aproximando. Mas pai, mãe, você poderia também ser mais razoável nesse ponto. Você está vendo que eu estou me esforçando, eu estou tentando, mas me ajuda aqui. Aí se aproxima. Olha, mas a gente podia fazer alguma coisa junto nesse sentido. Você tem alguma indicação? Você vai na interação, você vai convergindo, chegando mais próximo. E aí, melhor. Não é assim, a gente falando aparentemente parece simples, né? Mas não é. Mas as soluções estão dentro da gente e dentro da família, tá? Porque eu vejo que muitas pessoas precisam fazer análise, isso é bom, acho que ajuda, mas antes podia esgotar os próprios as próprias relações que a gente tem dentro de As casa ferramentas que você tem dentro de casa, como né? sendo uma sessão de análise, entendeu? É que a gente se sente vulnerável ao se abrir. Talvez às vezes até os pais se sintam mais vulneráveis que os filhos se abrirem.
né? Porque ninguém é perfeito. Então aí ele fica na berlinda, mas acho que é um exercício de humildade de ambas as partes, né? De conseguir entender as expectativas e como consegue melhorar essa questão da pressão acadêmica que perder a mão na pressão acadêmica, o efeito é o contrário. Ao invés de se pressionar muito e e você achar que ele vai responder, às vezes ele responde o oposto, ele se rebela e fala assim: não, não quero mais fazer isso, entendeu? Ele Uhum. larga a mão e fala assim: não vou aguentar essa pressão. Parece que é pouca, mas dentro do universo do jovem, talvez seja muito dentro do contexto e da maturidade da fase de vida que ele está passando, né? E o É, pai não consegue entender isso daí. Fala assim, sim. olha, pô, eu dou. Ele tem um quarto dele, ele tem videogame, ele tem roupa, ele tem alimentação bom e melhor, faz esporte. A única coisa que ele tem que fazer é pegar e sentar lá e estudar. Uhum. Não é tão simples assim, né? A gente que estuda, a gente sabe que a gente conviveu, a gente sabe que tem pessoas que têm algumas dificuldades, tem técnicas, ou está estudando da forma errada, ou as orientações que ele teve, ou os vícios que ele teve faz com que ele não tenha performance, ou até mesmo a autoestima dele, Sim. entendeu? É, muitas vezes, Nelson, a solução está dentro da própria casa. Você não precisa recorrer a nada externo. Eu vou te dar um exemplo. Já não tenho mais esses alunos, mas até acho que uns 5 anos atrás eu tinha alguns alunos para quem eu dava aula de reforço, que era o seguinte: tinha notas baixas, né, na escola. Por conta disso, os pais me contactaram para dar aula de reforço. Legal, ótimo. Ao longo dessas aulas, e conversando com o aluno e vendo também a reação, o posicionamento dos pais, porque eu dava aula na casa do estudante, né, do aluno, você percebia que os pais, sim, eles tinham uma preocupação com relação a ter boas notas para passar de ano. Essa era, talvez, a principal preocupação. Só que eu percebia, que os pais não estavam muito interessados se o aluno, o que que o aluno estava aprendendo, o que que ele tinha aí sacado de novo na aula de hoje, né? Alguma coisa que o aluno poderia ter aprendido e aplicar no seu dia a dia, Não sabe? ajudou no É, propósito da educação, né? De é, criar propósito, né? Tipo, só que é um exatamente, número e acabou. Ah, você exatamente. pode utilizar matemática nisso, ou a geografia quando a gente está viajando, ou ciência quando está no hospital, coisa do gênero, né? É, Entendi. então, assim, os pais não precisam conhecer, não precisa conhecer a matéria a fundo. Não, Basta fazer algumas perguntas. O que que você aprendeu de exatamente. novo? Exatamente. Está tendo alguma dificuldade ou não? Né? Como é que é a sala de aula? É, tem alguma coisa que você aprendeu hoje que dá para a gente, né? Sei lá, Mostrar brincar, interesse no, praticar ou fazer algum... no desafio dele, né? Isso. Eu acho que muitas vezes isso é o suficiente. Por quê? Porque quando alguém mostra interesse naquilo que você está fazendo, você se engaja, você se Exatamente. motiva, né? Exatamente. Tá bom, essa mensagem que eu estou falando é mais para os pais, mas O filho pode é, dar é um toque pro pai. Falou, pai, pô, você também exatamente. não se interessa pelas coisas, você Sim, não me sim, ajuda a sim, criar significado, sim, interesse, propósito, exatamente. né? Dá um feedback para os seus pais, né? Exatamente. E eu acho que Exatamente. Tem que dar o feedback para os pais. se você conseguir dar esse nível de feedback, esse tipo de feedback para os seus pais, cara, é porque você amadureceu, deu um salto tremendo no seu processo de amadurecimento. E Exatamente. parabéns, porque você está no caminho correto. Esse é o caminho correto para você se tornar um aluno com melhor desempenho, um profissional qualificado, Exatamente. requisitado no mercado e mais para frente, sucesso na sua vida, né? Exatamente. Então, eu acho que a gente consegue encarar positivamente essa situação, é, lidando dessa forma, né? Praticamente com uma solução caseira, através de um diálogo, através de uma troca de opiniões, feedbacks, né? Então, acho que uma boa parte dos problemas
de desempenho escolar, por conta de um desalinhamento de expectativas, né? De resultado, não sei o quê, eu acho que pode ser resolvido com o que a gente conversou agora, né, Nelson? O que você acha? Sim, não, concordo. Eu acho que é alinhar as expectativas, né? Abrir o coração, dar feedback, os filhos darem feedback para os pais também. E ele já notificar, falar, pai, eu também vou dar alguns feedbacks. Talvez Sim. você não esteja entendendo, não esteja sendo empático comigo. Eu vou tentar ser empático com você, entender o seu contexto. Talvez ele está muito atarefado, tem outras preocupações, vários problemas que todo mundo tem, né? Falar, eu entendo isso, aquilo, eu estou precisando de ajuda. Se o filho fala assim, olha, me ajuda a encontrar os caminhos, né? Acho que ao invés de ele estar contra você, ele vai estar junto com você. Uhum. Porque dificilmente um pai vai se negar a ajudar um filho, mas o filho também tem que baixar a postura para falar assim, eu preciso de ajuda, se alinha comigo, me ajuda a encontrar os meus caminhos, né? Acho que Uhum. esse que é o ponto da parceria. Talvez isso que os pais estejam esperando, né? Porque a pressão vindo dos pais, da sociedade, da escola, não vai acabar. Então, não Sim. adianta achar que por um passe de mágica você vai deixar de ser pressionado. A vida na escola, na vida social, na vida afetiva, sempre vai ter algum tipo de pressão. Mas como você vai lidar com essa pressão? Como é que você vai moldar essa pressão? Como você vai ter essa inteligência emocional para conseguir encarar e reverter esse problema? É o desafio do jovem, né? É o desafio de todo mundo, né? É o desafio de todo mundo, o desafio do jovem, e assim, não tem como você escapar Não dessa tem. situação, né? O fato é o seguinte: se você não encara e não enfrenta, a situação só vai piorar, Exatamente. né? Então, Exatamente. se o quanto antes você conseguir tomar essas ações corretivas ou de melhoria, melhor. É exatamente, porque você está com algum problema, né? Aí você está um nível de problema aqui, você supera, então você vai aumentando a sua régua, entendeu? Então a gente se desafia a estar se aprimorando como pessoa, como filho, como estudante, como profissional, e aí você vai aprimorando e você vai se superando, né? Então é um desafio Não, diário, né? Mas se você fala assim, ó, eu tenho pressão, eu não vou sair do zero, você sempre vai estar aqui embaixo, né? Então essa é, faz parte do nosso aperfeiçoamento pessoal, humano, estudantil, profissional. Então, esse é o nosso sim. desafio. E por Exatamente. fim, Nelson, assim, imagino que assim, a gente está conversando agora, se, se o jovem está aqui conosco até agora é porque ele está interessado, Uhum. interessado em resolver o problema dele. Exatamente. Então, assim, para você que está realmente interessado, engajado em resolver, sair dessa situação incômoda, né? Uhum. E agora, olhando para os seus pais, é importante entender assim, o seguinte: pode ser que você não tenha, mesmo que você queira, um espaço junto aos seus pais. Então, escolher o momento adequado para conversar com seus pais também é importante. Saber em que momento ele está mais tranquilo, em que momento Exato. ele está mais relaxado. Esse é um bom momento. Não Esse é o tarde da momento. noite. Tarde da noite, geralmente, está todo mundo desgastado, está todo mundo já passou um dia, às vezes, estressante. Então, às vezes, as pessoas não têm paciência para ficar ouvindo. Então, saiba escolher o momento adequado para você conversar com seus pais. E outra coisa, tem uma técnica chamada escutativa. Dá uma estudada, tem muitos materiais, né, Nelson, Sim, na tem bastante. internet, de algumas, sei lá, aprenda aí, tem várias técnicas sobre escutativa, sugestões, né, de como aplicar a escutativa. Pegue umas duas ou três e tente aplicar, né? Escutativa é uma técnica que falta em todo mundo hoje, cada vez mais com as redes sociais a gente vai perdendo essa habilidade, mas é uma habilidade que te torna diferente, né? Mais para frente. Talvez hoje faça já alguma diferença com relação aos seus pais, mas amanhã certamente vai fazer muito mais diferença, né? Então, aplicando aí algumas dessas técnicas, encontrando o momento certo, aplicando algumas técnicas, estude um pouco de escutativa, o que que é, qual que é a sua proposta, e tente, cara. Pode ser que na primeira não dê muito resultado, mude a técnica na segunda abordagem para ver se melhora.
até vocês conseguirem estabelecer uma rotina de conversa, né? Exatamente. Madura, responsável, né? Sim, E legal. visando a resolução do problema, que é, vamos dizer, que é a motivação básica, né? E no Sim, final, sim. todo mundo feliz, né? Eu acho que isso é É, o ideal, né? A família toda coesa e feliz. muito provavelmente, não só nas empresas, quanto na vida familiar, 70% dos problemas é o formato da comunicação e de que maneira você lida com alguns problemas, né? A É muito bem comunicação colocado, Nelson. comunicação ela é fundamental, né? Porque às vezes você acha que a pessoa está querendo falar alguma coisa, mas não era aquilo exatamente. Então, Sim, comunicação é muito falha e comunicação sincera, mas de forma inteligente e adequada, ajuda a resolver vários problemas, né? Eu acho que uma última mensagem para os jovens é o seguinte, né? A gente entende que tem pressão, isso, aquilo, né? Que a gente pode melhorar essa relação dentro da família, como você minimizar essa pressão vinda de várias fontes, né? Além da família, mas que o jovem também precisa de aprimorar as técnicas de estudo, tá? Se o pessoal boa. tiver interessado, escreve aí, comenta o que tipo de dificuldade tem, mas a gente vai preparar alguns materiais relacionados à técnica de estudo, como aprimorar, quer seja através de uma fichamento, ou através de testes, ou Isso é através bom. de rotinas, né? Tem várias técnicas, nem todas aplicam-se a uma pessoa ou outra, cada um vai criando a sua própria técnica, mas a gente vai dar alguns insights de quais as possibilidades de estudo, né? Para Beleza, então no melhorar e próximo diminuir vídeo, essa pressão, né? No próximo legal. vídeo a gente tenta fazer isso daí. A gente aborda esse tema então, né? Eu acho que é um Exato. tema de extrema relevância E que e que tem vai ajudar demais, muita né? coisa para fazer, né? Tem várias Muito. técnicas, cada um vai aprimorando, vai dando cabeçada, errando. A gente mesmo já errou várias vezes. Tem casos de sucesso, casos de fracasso, mas é exercitando que a gente melhora, né? Beleza, então, Nelson. Então Beleza? vamos, no próximo vídeo, então, a gente aborda esse tema. Beleza. Até lá, Combinado, então, então. Nelson. Falou. Então, Falou, bom dia Nelson. para você. Até mais. Tchau, tchau.